O que foi que marcou na sua vida? O que foi que aconteceu que você falou assim, cara, eu poderia hoje não estar mais aqui, mas por conta dessa atitude, a minha vida ela mudou completamente. Cara, foi ter dado o passo para trás, né? Tem Um uma passo pra trás. frase que diz que à beira de um precipício, dar um passo atrás é seguir em frente, né? Cara, à beira, isso aqui tem que repetir. À beira de um precipício, dar um passo atrás é seguir em frente. É. E eu acredito que Uau. foi aquele dia ali, mas não só aquele dia, anos depois, o Wallace, que tinha feito parte da minha vida durante o BOP, retorna para minha jornada no mundo empresarial dos treinamentos e ele traz Deus, que até então eu não acreditava, né? Sempre que minha mãe, eu era típico idiota que falava assim, minha mãe quando falava de Deus, eu falava, tá, me explica os dinossauros, me explica os índios na América do Sul. E quando você era ateu, sempre tinha Eu uma. tinha essas saídas bem alucinantes. E quando eu convido ele para fazer parte daquela jornada que eu comecei em 2017, né, a partir do momento da tentativa de suicídio, escrevendo o livro, eu percebi que eu podia levar a mentalidade de operações especiais para líderes, empresas e pessoas aplicarem na sua vida, né? Porque a verdadeira liderança ali, ela começa com a compreensão de si mesmo. Então eu entendi que o curso do BOP era um curso de desenvolvimento pessoal. Então eu estruturei tudo isso. E o Wallace apareceu na minha vida, porque a gente estava sem contato novamente, e começou a fazer parte desse projeto. E um dia eu chamei ele para ser sócio, e ele foi categórico em falar assim, cara, eu aceito, com uma condição. Aí eu falei, qual condição? Aí ele, eu quero poder falar de Deus. Aí eu lembro que eu falei assim para ele, tu pode falar de Deus. Eu sou PNL, eu sou da neurociência. Você fica à vontade para falar de Deus. E com a intensidade com que ele trazia a palavra, com que ele explicava as coisas que tinham fundamentos, aquilo ali começou a fazer sentido na minha vida e um dia virou a chave. Então, quando você me traz essa pergunta, se você fala o que me faz estar aqui hoje, me sentindo próspero, eu não saí do zero, né? Eu não comecei do zero, eu comecei da total falência, eu devia mais de 100 mil reais, eu perdi tudo. O banco tomou meu carro, a casa, o que tu imaginar eu perdi, né, depois que eu fali. Eu não sabia mais o que fazer. Então, com a chegada, com o passo atrás que eu dei, que é aquela voz eu tenho certeza que era Deus hoje, né? Antes era só uma voz do inconsciente. E com a minha relação com Cristo hoje, cara, é a verdadeira mudança, a verdadeira o início, né? Onde tudo começa a fazer sentido na jornada, na minha vida. Assim. E qual foi esse ponto, assim, esse momento que você teve esse estalo e falou, não, cara, de fato Deus existe? É, eu não sei se foi dessa maneira, de fato Deus existe, mas com a chegada do 30, ele sempre trouxe, né, a palavra e tudo começava a se encaixar. Vou te dar um exemplo que a gente fala muito nos nossos cursos de liderança. A menor fração de uma patrulha são dois homens, certo? E na Bíblia está escrito que onde tiver dois ou mais falando de mim, ali estarei. Ali estarei. Então a Bíblia ela já está falando da importância de você estar com uma outra pessoa, inclusive para falar de Deus. Ele não fala para tu estar falando sozinho, né? Então a gente começou a perceber que vários conceitos das operações especiais eram conceitos que se explicavam junto com a neurociência. E aí a coisa começou a fazer sentido, mas eu ainda estava distante. E aí a gente foi viajar. A gente foi viajar para Joinville, para uma feira de negócios, para a gente apresentar nossas imersões de liderança, de trabalho em equipe. E a gente estava no quarto do hotel que a gente estava e eu escutei ele fazendo uma oração. Ele falou assim, Senhor, eu não escolhi estar aqui, o Senhor me colocou. Então me mostra o caminho. Quando a gente voltou dessa feira, que a gente foi de negócio, a gente tinha 25 dias para fazer um curso e só tinha um aluno inscrito. E até aquele dia eu sofria muito de gangorra emocional,
que inclusive dizem que é uma característica do perfil do comunicador, quando a gente faz o DISC, porque eu tenho formação em DISC também. E nesse dia, aí a gente tava junto numa festa junina de um amigo nosso, e na segunda-feira eu não saí da cama, eu fiquei enrolado no cobertor assim, eu não saí. A mãe do meu filho, que na época eu não tinha, tava na sala, e eu enrolado, e aí eu falei, olhei pro teto assim, eu falei, cadê você, Deus? Eu escolhi estar aqui, cadê você? Eu tô com um homem de Deus, tô transformando vidas, e o Senhor não manda as ovelhas? E aí, mais uma vez, uma voz falou assim, Freitas, o que tu tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo o que eu sempre faço. Tô colocando as propagandas nos grupos, todo dia eu mando, e não aparece ninguém. Aí a voz falou, e o que tu ensina? Nossa. Aí eu falei, eu ensino que as mesmas ferramentas não vão levar a resultados diferentes. Aí eu falei assim, caramba, eu tô tomando uma aula de coach de Deus, né? Aí eu levantei e aí a voz falou assim, faz tua parte. Faz tua parte, cara. E aí eu fui na sala, a mãe do meu filho tava lá, ela tinha um diagnóstico de que para ter filho ela precisaria fazer uma operação, que ela tinha uma endometriose severa. E eu falei para ela, Chuchu, eu vou fazer o seguinte, ao invés da gente mandar as mensagens no grupo, a gente vai catalogar os nomes, a gente vai mandar mensagem de um a um, um por um. Nós não vamos jogar mais mensagem nos grupos que a gente está. Ela, nossa, vai dar um trabalho. Eu falei, mas vamos fazer. Aí eu criei uma mensagem que dizia, oi, eu sou o Léo, trabalho com Freitas e Wallace, eles estão em operações especiais, eles têm um curso de liderança que contava toda a história. E a gente só falava com quem se interessava. E aí a gente criou essa e foi mandando para um por um, sem disparar, sem grupo de nada, um por um mesmo. E as pessoas começaram a responder. Em uma semana, a gente já tinha fechado 24 alunos. Uau. E a gente feliz, pô, legal, pô, é isso, que maneiro. Pô. E eu ligava para ele, cada um que eu fechava, eu falava, 30, vai rolar o curso, vai rolar o curso. Só que ali ainda não tinha tido a presença, eu não tinha sentido a presença de Deus em nada. Desde a chegada dele, a gente estava fazendo, durante um ano, a gente fazia o curso em um sítio que o sítio não tinha luz. O sítio não tinha luz. E a mulher, pô, mas vocês vão fazer curso sem luz? Aí eu falava, olha, se eu não for fazer sem luz, eu não vou estar ensinando nada aos meus alunos, eu tenho que lidar com as adversidades. E ela deixava a gente ir para o sítio sem luz. A gente fazia no sítio sem luz porque, por causa da pandemia, eles não tinham, né, pagado as contas e a gente ficava lá sem luz. E aí, depois de ter fechado, no dia 17 de agosto, o curso ia acontecer no dia 25, mais ou menos, 22, 25. Aí a administradora me ligou e falou, Freitas, pode ficar tranquilo, cara, que agora tem luz. E ali eu senti a presença. Ali eu entendi que quando eu me dedicar, quando eu fizer o meu impossível para aquilo que não está sob o meu controle, Deus vai agir, né? E a gente foi pro curso, o curso foi maravilhoso, pessoas maravilhosas entraram na nossa vida. E um mês depois, dali, a mãe do meu filho, que para ter filho precisaria passar por uma operação de endometriose, começou a sentir um desconforto, vou falar a palavra, dor de barriga mesmo, né? Uhum. E ela não entendia por que ela estava com dor de barriga. Aí ela jogou no Google, perguntou lá pro Google o que era aquela dor de barriga, né? O que podia ser, e o Google falou que podia ser gravidez. Ela, como assim, grávida? Não tem condições, né, de eu estar grávida. A gente ainda não operei e tudo mais. Comprou um teste de farmácia e ela estava grávida. Uau. O meu milagre veio antes, né? Mas eu acredito que aquele ali foi o milagre para ela. E aí, cara, daquele dia em diante, eu me rendi, né? Assim, aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender muito. Antes eu explicava tudo para os nossos alunos através da neurociência, do coach, da PNL.
Mas hoje eu vejo que está tudo na palavra, sabe? Hoje eu não frequento igreja, eu né, não sou cristão de longa data, mas eu consigo ver que ela é o manual, né? Da onde sai toda a sabedoria que a gente precisa.